Muito bom dia, Megali, bom dia a todos. Esse é o ponto, viu, Megali? Há, claro, uma disputa pública entre a ala liberal, defendida pelo ministro Paulo Guedes, e ele é um símbolo dessa ala dentro do governo, e uma ala chamada de desenvolvimentista, mais alinhada aos ministros militares, outros ministros ligados à infraestrutura. Essa disputa ficou clara naquele programa Pro Brasil, que foi lançado e depois deslançado logo no início da pandemia. Agora, os secretários que saíram, Paulo Webel e também o Salim Matar, eles estão em duas áreas que são centrais nesse plano da política liberal. Primeiro, a chamada política de privatização. O ministro Paulo Guedes, ele tinha uma ideia, e pelo menos sempre defendeu a privatização de todas as empresas estatais, Tinha um plano que era audacioso, Aí incluía Correios, Eletrobras, Tinham tantas empresas que deveriam ser privatizadas. Tinha uma que era marca de campanha, inclusive, que é a EBC, a Empresa Brasil de Comunicação, chamada, inclusive, muito tempo aqui por opositores do ex-presidente Lula, de TV Lula, ela continua. Então, essa política, essa pauta de privatização não andou, faltou esforço político, mobilização. Para privatizar a empresa não é simples, precisa passar pelo Congresso Nacional, mas para isso tem que ter uma grande mobilização, porque as pressões são enormes, inclusive as pressões de corporações, de sindicatos, de representantes de trabalhadores que não querem a privatização e de outros setores, partidos políticos que sempre fizeram indicações a empresas públicas. Então faltou essa mobilização e a pauta de privatização não andou. E assim, uma das principais autoridades do Ministério da Economia acaba deixando o cargo, que é o Salim Matar. E o Paulo Webel, ele estava responsável pela reforma administrativa. Ontem mesmo a gente estava falando aqui sobre a urgência desse debate, uma pressão grande de parlamentares de diferentes partidos para que o governo envie a reforma administrativa. Tinha uma promessa de encaminhar a reforma antes da pandemia. Entrou até para o anedotário aqui de Brasília aquela história, na próxima semana, na semana que vem, a gente vai enviar a reforma. Ela não chegava no Congresso Nacional, foram algumas promessas feitas e a reforma não chegou. O presidente da República já admitiu que a reforma administrativa vai ficar só para o ano que vem. E, Megali, por que é importante que o governo encaminhe a reforma administrativa? Porque a massa dos servidores está no executivo. Hoje, a folha de pagamento, o gasto com servidor, investimento em servidores representa 4%, pouco mais de 4% no PIB. E para reformar a estrutura do Estado, tem que chegar do Executivo. Eu falava sobre esse assunto com o presidente da frente da reforma administrativa, o deputado Thiago Mitrô. Ele colocava, inclusive, algumas questões políticas e também técnicas, para não ter vício de origem, para não ter problema técnico na tramitação, precisa chegar do Executivo. O Congresso até pode avançar com alguns pontos, mas o grosso da reforma precisa vir lá do governo federal e essa vai ficar só para o ano que vem. E, em função disso, Paulo Webel está deixando esse cargo, um cargo de desburocratização. Ele foi uma figura importante aqui na aprovação daquela medida provisória da liberdade econômica, que flexibilizou regras trabalhistas, modernizou, uma das bandeiras também do governo. Essa MP saiu do papel, mas a reforma administrativa, por enquanto, está morrendo na praia, vai ficar para discussão só no ano que vem. Orengo, vamos passar aqui para outro assunto, os tais vetos presidenciais, o tanto que a gente vem falando aí nos últimos tempos, a análise no Congresso já deveria ter começado, daí a gente falou de um calendário, esse calendário mudou, mas agora é para valer, Começam a ser analisados hoje ainda, Orengo? Finalmente, viu, Sheila? Finalmente, hoje já tem sessão agora de manhã, começa na Câmara, depois no Senado e depois volta para a Câmara. Vai ser o primeiro teste, é uma logística nova. A sessão de Congresso que reúne Câmara e Senado, ela sempre é feita aqui no plenário presencial da Câmara. Desde o início da pandemia, não fizeram mais essas sessões conjuntas e são necessárias para isso, análise de vetos e também para questões orçamentárias, os PLNs que precisam ser discutidos. São 38 vetos na pauta, não são discutidos há muito tempo e hoje os parlamentares começam a análise desses 17 vetos. Tem ali uma jogada política que é a seguinte: primeiro analisa aqueles vetos que enfrentam menos resistência, tem mais consenso, dá para andar mais tranquilamente, e deixam os mais polêmicos, os que têm mais pressão, para depois. Só para citar alguns aqui, que vão para a pauta hoje, tem, por exemplo, um veto a uma determinação para que cinemas no Brasil tivessem uma sessão para autistas todo mês. Era uma lei aí que realmente beneficiava
esse segmento da sociedade. Tem uma outra regra aqui, que é a respeito do benefício de prestação continuada, o BPC, que foi muito discutido na reforma da Previdência, mas flexibilizava e dava acesso a mais pessoas ao BPC, criava ali um novo pré-requisito, isso tinha um impacto financeiro, foi vetado pelo presidente, e tem ainda vetos do pacote anticrime, aquele pacote ainda do ex-ministro Sérgio Moro, para a gente ver, Sheila, como esses assuntos eles demoram aqui para ser analisados pelo Congresso. Só para lembrar, quando o Congresso aprova um projeto de lei, vai para a sanção do presidente, se o presidente veta, a palavra final fica com o Congresso, mas isso não tem prazo para acontecer. Geralmente demora e demorou muito nessa oportunidade aqui da análise dos vetos. Agora, o caminho ele vai ser aberto, esse vai ser um teste importante hoje, para a análise dos vetos mais importantes. E o mais importante deles que é o da desoneração, da prorrogação da política de desoneração, que deixa o trabalhador mais barato para 17 setores aí que empregam 6 milhões de pessoas no Brasil, 6 milhões de trabalhadores. Essa é uma política que existe desde 2011 e foi prorrogada por mais um ano pelo Congresso, para o ano que vem, e o presidente acabou vetando. A gente conversando com alguns parlamentares, líderes partidários, e quem está nessa mobilização é o caso do relator dessa matéria, o Orlando Silva, lá na Câmara dos Deputados. Ele acredita o seguinte, que já há votos para derrubar esse veto, mas que o governo vai trabalhar ali até os 45 do segundo tempo, até semana que vem, para tentar convencer os parlamentares de que chegou a hora de fazer uma desoneração geral, misturar esse assunto com a reforma tributária. O que ele está alegando, e a maioria do Congresso veio com o pé atrás, é o seguinte: essa é uma promessa de reforma tributária. A proposta não foi nem formalizada, não dá para abrir mão a essa altura do campeonato da desoneração, porque as empresas já estão fazendo os planejamentos para o ano que vem, e se essa prorrogação não for feita, já começam as demissões, já em setembro. Essa é a análise que o deputado está fazendo. Com o planejamento do ano que vem, se as empresas entenderem que o custo do funcionário vai ficar mais caro, e é muito mais caro, chega aí a 20% do custo do funcionário, que hoje as empresas pagam em torno de 4%, aí vai ter demissão no momento que é muito delicado. Então, hoje começa a votação dos vetos. A ideia é abrir caminho para, na semana que vem, já votar a desoneração, também veto ao marco legal do saneamento. Vai ser uma batalha aqui no Congresso. Muito bem, estaremos acompanhando então essa batalha. Bom trabalho para você, Orengo. Até amanhã. Até amanhã, valeu. Valeu.